Ok, buenos días. Que bom que é. Hemos pasado unos días muy buenos. Passámos uns dias muito bons. Comenzó la primera predicación hablando de diferentes dones Começou a primeira pregação a falar sobre diferentes dons y luego fuimos ministrados e depois fomos ministrados en la liberación de nuestras cadenas, na libertação das nossas correntes, en la búsqueda de la fe. na busca da fé. Y hoy nos encontramos aquí E hoje encontramos neste lugar y creo que es importante especificar un don especial que necesitamos en nuestro ministerio. e creio que é importante especificar e falar acerca de dom especial que nós necessitamos neste ministério. Que a lo largo de la lectura y de la predicación de esta mañana espero que podamos recibirlo. Que durante a exposição da pregação da palavra esta manhã, espero que possamos recebê-lo. Vamos a leer en la palabra de Dios en el libro de Santiago, en el capítulo 1 y versículo Vamos ler a 17. palavra de Deus no livro de Santiago, capítulo 1, verso 17, onde recita a palavra do Senhor: toda a boa dádiva e todo o dom perfeito vem do alto, descende do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Dice la palabra de Dios que solamente de Dios vienen los buenos dones. A palavra de Deus diz que somente de Deus provêm os bons dons, as boas dádivas. Porque Él dice que toda buena dádiva viene del Padre. Porque a Escritura diz que toda a boa dádiva vem do Pai. De tal manera que todo lo que recibimos de otro lado no es bueno. De tal forma, então, tudo aquilo que recebemos que venha de outro lado não é bom. Solo la fuente divina nos puede dar buenos dones. Somente a fonte divina nos pode dar bons dons, boas dádivas. Aquel que va a beber de otras fuentes siempre va a obtener un don equivocado. Aquele que vai a beber de outras fontes sempre vai receber dom equivocado. Y nos van a montar las cosas muy bonitas. E vão montar-nos as coisas de certa forma com aparência muito bonita. Pero todo lo que no viene de Dios es malo para nuestras vidas. Mas tudo aquilo que não provém de Deus é mau para as nossas vidas. Yo sé que esto nos lleva a confrontarnos en muchos razonamientos diferentes. Eu sei que isto vai levar-nos a confrontar-nos em diferentes arrazoamentos diferentes. Pero tenemos que tener claro que todo lo que no viene de Dios es malo. Mas temos de ter claro que tudo aquilo que não provém de Deus é mau. ¿Tú puedes decir todo lo que no viene de Dios es malo? Podes dizer tu esta manhã que tudo aquilo que não provém de Deus é mau? Yo no quiero que digas amén, yo quiero que digas todo lo que no viene de Dios es malo. Eu não quero que digas amém, mas digas tudo aquilo que não provém de Deus é mau. Ahora díselo al que está a tu lado. Agora diz àquilo que está ao teu lado. Todo lo que no viene de Dios es malo. Tudo que não provém de Deus é mau. No bebamos de otra fuente diferente que la que nos da el agua viva. Não bebamos de outra fonte diferente senão daquela que nos dá a água viva. El mundo nos va a decir que somos muy extremistas, O mundo vai dizer-nos que somos demasiado extremistas, pero solamente lo que viene de Dios es realmente bueno para nuestra vida. mas somente aquilo que vem de Deus é realmente bom para as nossas vidas. Dice en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 7 y versículo 17, Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 7, verso 17, diz a palavra do Senhor: somente ande cada como o Senhor lhe repartiu, cada como Deus o chamou, e é isso que ordeno em todas as igrejas. el apóstol estaba hablando a las diferentes congregaciones y les decía, esto mando en todas las iglesias. O apóstolo Paulo estava a falar a todas as diferentes congregações e a dizer: isto é aquilo que eu mando às igrejas. Hay dos principios que en el texto que hemos leído. Há dois princípios neste texto que estamos a ler. Primero dice, cada uno como el Señor repartió. Primeiro diz: cada ande como o Senhor lhe repartiu. Dios ha repartido, lo oímos también en otra predicación en estos días, que Dios ha repartido como Él ha querido. Também ouvimos noutra exposição da palavra durante estes dias que Deus repartiu conforme a Ele lhe complaceu. Y a nosotros Dios nos ha repartido lo que Él ha querido. E a nós, Deus repartiu-nos aquilo que Ele quis. A veces
nos sentimos acomplejados porque vemos que otros tienen unos dones que nosotros no tenemos. Muitas vezes sentimos acomplexados ao ver que outros têm uns dons que nós não temos. Y a veces queremos tener esos dones E muitas vezes queremos ter esses dons. y procuramos dones que Dios no nos ha repartido. E procuramos esses dons que Deus não nos repartiu. Y muchas veces cuando alguien se siente acomplejado por no tener un don, E muitas vezes quando alguém se sente acomplexado por não ter um dom, lo que hace es imitar al que lo tiene. aquilo que faz é imitar aquele que o tem. Con lo cual se convierte en un imitador del don. Então, naquilo que ele se converte realmente é num imitador do dom. Sin tener el don, actúa como que lo tiene. Sem ter esse dom, ele atua conforme de acordo como se o tivesse. Y entonces lo que hace es un sobreesfuerzo humano para intentar aparentar que tiene un don que no recibió de Dios. E então aquilo que faz realmente é um sobreesforço humano para tentar aparentar ter um dom de Deus que realmente não tem. Yo no sé si esto pasa con tu vida, Eu não sei se isto pode passar na tua vida, que anhelas un don que no te dio el Señor. que desejes ter um dom que o Senhor não te deu. Está bien que anheles dones, Está bem que desejes ter dons, pero mientras Dios no te lo dé, mas enquanto Deus não te dê, deja ese asunto aparcado en tu vida. deixa isso estacionado na tua vida. Y lo que tienes que hacer es aquello que Dios te dio realmente, E aquilo que tens que fazer é aquilo que realmente recebestes de Deus, afirmarlo en tu vida afirmá-lo na tua vida y desarrollarlo en tu vida e desenvolvê-lo na tua vida y poder usarlo en beneficio de los demás. e poder então usá-lo em benefício dos demais. Porque Dios te dio un don no para que juegues con él, Porque Deus deu-te um dom não para que tu estejas a brincar com ele, sino para que le saques mucho fruto al don que Dios te senão dio. para que através desse dom possas produzir muito fruto. Amén. Amém? ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acordo? Dios repartió los dones como Él quiso. Deus repartiu os dons conforme ele quis. Y a ti te ha dado unos dones preciosos E a ti deu-te dons preciosos para que tú desarrolles los dones que Dios te para que dio. tu possas desenvolver os dons que Deus te deu. Para que te sientas feliz en reconocer el don que Dios ha traído a tu Para vida. que possas sentir-te feliz ao reconhecer o dom que Deus deu à tua vida. Y entonces dar fruto abundante en aquello que Dios puso en tu vida. E então poder dar fruto abundante com aquilo que Deus pôs na tua vida. El otro principio que hay en este versículo O outro princípio que há neste verso, dice, y como Dios llamó, así haga. e como Deus chamou a si, Tenemos necesidad de tener llamado. temos a necessidade de ter um chamamento, um chamado. Yo no sé si tú escuchaste el llamado de Dios. Eu não sei se tu ouviste, escutaste o chamado de Deus. Yo creo recordar que en un congreso de Remar en Portugal hablamos sobre el llamado de Dios. Eu quero recordar-te que num congresso aqui em Remar Portugal falámos acerca do chamado de Deus. ¿Dios te llamó? Deus chamou-te? ¿Te llamó a ti Dios? Deus chamou-te? ¿Tú tienes claro el llamado de Dios para tu vida? Tu tens claro o chamado de Deus para a tua vida? Lo que nos dice la palabra es que actúes en la manera en que Dios te llamó. Aquilo que a palavra nos diz é que tu deves actuar da maneira conforme ao que Deus te chamou. Es verdad que a veces volvemos al mismo problema del complejo, É verdade que muitas vezes voltamos ao mesmo problema que falámos do complexo. pero a mí me gustaría haber sido esto o aquello. Mas é que eu gostaria, na realidade, é de ter sido isto ou aquilo. Y cuando veo a aquellos que están actuando en aquello que a mí me gustaría haber sido, me siento acomplejado. E quando vejo aqueles a actuar naquelas áreas nas quais eu gostaria de ter sido, então sinto-me acomplexado. Sin embargo, si alguien tiene claro el llamado de Dios para su vida No entanto, se alguém tem claro o chamado de Deus para a sua vida y responde al reto que Dios le hizo, e responde ao desafio que Deus lhe fez, va a ser feliz en lo que hace. vai ser então feliz naquilo que faz. Va a dar gracias a Dios por los demás. Vai dar graças a Deus pelos demais. Va a valorar la gracia de Dios en la vida de los otros. Vai valorizar a graça de Deus na vida das outras pessoas. Pero él va a sentirse a gusto en lo que está haciendo. Mas ele vai sentir-se bem conforme naquilo que está a fazer. Porque va a decir,
yo recibí un llamado de Dios Porque vai dizer, eu recebi um chamado de Deus. y yo estoy actuando conforme al llamado que Dios me dio. E eu estou a actuar conforme ao chamado que Deus me deu. Y para cumplir con mi propósito, E para cumprir com o meu propósito, Dios me dio unos dones preciosos então Deus deu-me uns dons preciosos que son adecuados para cumplir con mi ministerio. que são realmente adequados para poder cumprir com o meu ministério. Así que no necesito más. Assim que eu não necessito mais. Sé a qué Dios me llamó Sei aquilo que Deus me chamou y me ha dado las herramientas necesarias para cumplir con mi e ministerio. ademais Ele deu-me as ferramentas necessárias para poder cumprir o meu ministério. ¿Qué más necesito? O que é que eu necessito mais? Solamente ponerme a funcionar. Somente pôr-me em ação. Amén. Amém? Y eso es lo que dice en la primera carta de Pedro, en el capítulo 4 y versículo 10. 1 de Pedro, capítulo 4, perdão, verso 10. Servindo uns aos outros, conforme o dom que cada um recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Bueno, en mi Biblia nos han subido la categoría. Na versão da sua Bíblia, Reina Valera espanhola, parece que nos subiu um bocadinho mais a categoria. Ya no nos llaman despenseros, sino administradores. Já não nos chamam dispenseiros, mas chamam-nos administradores. Na realidade, é administradores. Sí. Bueno, pero cada uno según el don que ha recibido. Mas, no entanto, cada um de acordo ao dom que recebeu. Yo estoy agradecido al Señor por aquellos hermanos que se han dedicado a hacer traducciones de la Biblia en los diferentes idiomas. Eu estou agradecido ao Senhor pelos irmãos que se dedicaram a fazer traduções da Bíblia nos mais diversos idiomas. Porque han gastado su vida y sus conocimientos Porque empreenderam todos os seus conhecimentos e toda a sua vida para darnos herramientas para poder predicar la palabra. para dar-nos ferramentas para que nós possamos pregar a palavra. Yo doy gracias a Dios por los profetas que Él ha levantado. Eu dou graças a Deus pelos profetas que nos precederam. No, que ha levantado. Que levantaram. Perdão. Porque nos dan palabra oportuna de la parte de Dios. Porque dão-nos a palavra oportuna da parte de Deus. Estoy pensando quizá en David Wilkerson, Estou pensando, por exemplo, em David Wilkerson, que Dios ha usado como trompeta para el pueblo de Dios, ¿no? que Deus usou como trompeta para o povo de Deus. Y estoy tan agradecido a Dios por tantos ministerios que Dios ha levantado de diferentes maneras. E estou tão agradecido a Deus por tantos ministérios que Deus levantou de diferentes maneiras, Pero especialmente yo estoy agradecido a Dios por lo que ha hecho con nosotros. mas especialmente eu estou agradecido a Deus por aquilo que Ele fez conosco. Porque Él trajo una visión concreta para nuestra vida. Porque Ele trouxe-nos uma visão concreta, específica para a nossa vida. Un ministerio concreto para nuestra vida. Ministério concreto para a nossa vida. Luego, dentro de nuestro ministerio, cada uno tenemos nuestra propia labor que realizar. E em seguida, claro, dentro do nosso ministério, cada um de nós temos uma diferente função a realizar. Pero yo quiero centrarme en la visión genérica de remar. Mas eu quero centrar-me na visão geral de remar. Cómo Dios ha levantado un ministerio especial y único. Como Deus levantou ministério especial e único. Y para eso nos ha provisto de unos dones específicos para el cumplimiento de nuestra labor. E para isso proveu-nos de uns dons específicos para podermos cumprir o nosso trabalho. Nosotros no tenemos que tener complejo por el ministerio que Dios ha dado a otros, Não temos que ter nenhum complexo em relação ao ministério que Deus deu a outros. sino que tenemos que dar gracias a Dios por el llamado que ha hecho a nuestras vidas. Mas sim temos que dar graças a Deus pelo chamado que Deus trouxe às nossas vidas. Tenemos un lugar en el cuerpo, Temos lugar no corpo, un propósito propósito y una labor que realizar. e trabalho a realizar. Y tenemos que tener claro que esa es la parte de Dios para nuestra vida. E temos que ter isso claro que é a parte de Deus para a nossa vida. Y ahora, desde esa realidad, E agora, desde essa realidade, cumplir con nuestro ministerio. então cumpramos com o nosso ministério.
La Iglesia de Cristo necesita al ministerio de remar. A Igreja de Jesus Cristo necessita o ministério de remar. Y si nosotros no cumplimos con nuestro ministerio, E se nós não cumprimos com o nosso ministério, la Iglesia se va a quedar deforme, a Igreja então vai ficar deformada, va a quedar incompleta. vai ficar incompleta. Así que nosotros tenemos una responsabilidad del llamado de Dios a nuestra vida, Assim que nós temos uma responsabilidade do chamado de Deus na nossa vida. de cumplir con el ministerio que Dios nos ha dado. Cumprir com o ministério que Deus nos deu. Cuando nosotros estamos haciendo lo que Dios nos llamó a hacer, Quando nós estamos a fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer, estamos enriqueciendo la Iglesia de Cristo. então estamos a enriquecer a Igreja de Cristo. Igual que otros ministerios que cumplen con el propósito que Dios les ha dado, De igual forma com outros ministérios que cumprem com o propósito que Deus lhes deu. van a enriquecernos a nosotros. Vão então enriquecer-nos a nós. Pero cada uno tiene que cumplir con la parte que le toca. Mas cada tem que cumprir com a função e a parte que lhe toca diretamente. Y nosotros tenemos una responsabilidad delante de la Iglesia a nivel mundial E nós temos uma responsabilidade diante da Igreja a nível mundial de cumplir con nuestro ministerio. de cumprir o nosso ministério. Hicieron una película Fizeram filme que se llamaba Las alas de la mariposa. que se chamavam As Asas da Borboleta. Esta película está basada en una teoría Esta película tinha como base uma teoria que dice que unas alas de una mariposa que se mueven en Filipinas que diz que nas asas de uma borboleta que anda na área das Filipinas pueden provocar un huracán en la costa de Florida, pode então provocar um furacão nas costas de Flórida, dando a entender que todo está interrelacionado unas cosas con otras. dando a entender que todas as coisas estão interrelacionadas umas com as outras. Y en la Iglesia ocurre lo mismo. E na igreja ocorre exatamente o mesmo. Tu ministerio, tu trabajo, tu labor O teu ministério, o teu trabalho, a tua função, cuando tú la haces, la haces bien en la condición que corresponde, quando tu a fazes bem na condição a qual te corresponde, va a producir un beneficio en todo el cuerpo. vai produzir um benefício em todo o corpo. Pero cuando tú lo que estás haciendo lo estás haciendo mal, Mas quando tu o que estás a fazê-lo mal, esto también va a traer una consecuencia a todo el cuerpo. isto também vai produzir uma consequência em todo o corpo. De tal manera que tenemos que cumplir con la responsabilidad personal que nos ha tocado De tal vivir. forma que temos que cumprir com a responsabilidade pessoal que nos foi atribuída. Así que, según el don que has recibido, Assim que, segundo o dom que recebestes, ministralo a los demás. administra-o aos demais. Bueno, nosotros hemos recibido dones específicos Bom, nós recebemos dons específicos y cada uno sabe o quizá no sabe los dones que Dios le ha dado. e cada sabe, ou provavelmente não sabe, os dons que Deus lhe deu. Si no sabes los dones que Dios te dio, pregúntale por favor. Se não sabes os dons que Deus te deu, então faz o favor de perguntar-lhe. Pregúntale al Señor, ¿qué me diste? Pergunta-lhe ao Senhor, o que é que me deste? Para que tú puedas identificar bien aquello que Dios ha puesto en tu vida. Para que tu possas realmente identificar bem aquilo que Deus pôs na tua vida. Pregúntales a los hermanos, Pergunta-lhes aos irmãos, oye, ¿tú qué don crees que tengo? o que é que tu pensas que eu tenho? Pregúntales a tus autoridades a ver qué don tienes en tu vida. Pergunta às tuas autoridades para que possas identificar o dom que tu tens na tua vida. Ministerialmente, Dios nos ha dado específicamente un don. Ministerialmente, Deus deu-nos especificamente um dom. Cuando las personas hablan de nosotros, Quando as pessoas falam acerca de nós, especialmente cuando la Iglesia habla de nosotros, especialmente quando a igreja fala acerca de nós, dicen que nosotros tenemos un don especial, dizem que nós temos um dom especial, que es el don del servicio. que é o dom do serviço, de servir. Luego, cuando uno está viviendo el día a día dentro de remar, Mas depois, quando nós estamos a viver o dia a dia na remar, a veces se da cuenta que está
escasamente distribuido ese don. Vimos então quão escassamente está distribuído esse dom. De tal manera que algunos, en lugar de tenerlo, De tal maneira que alguns, em vez de terem esse dom, lo imitan. imitam-no. ¿Qué quiero decir? O que é que eu quero dizer? Que se esfuerzan en sus propias fuerzas Que fazem um esforço nas suas próprias forças por intentar mantener el don ministerial, para tentar manter o dom ministerial, que ellos personalmente no lo tienen. que eles pessoalmente não o têm. Y eso es muy cansado. Es muy cansado. E isso causa um grande cansaço. Los de fuera dicen que tenemos el don, Os que estão fora dizem que nós temos o dom, pero muchas veces desde dentro no lo vemos. mas muitas vezes nós desde dentro não o vemos. Yo no sé quién está de acuerdo conmigo. Quem é que está de acordo comigo? Amén. Amém? Sin embargo, en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 4, No entanto, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 4, versículos 1 y 2, verso 1 e 2, diz a palavra do Senhor que os homens nos considerem, pois, como ministros de Cristo e dispenseiros dos ministérios de Deus. Ora, além disso, o que requer nos dispenseiros é que cada um seja encontrado fiel. bueno, seguimos todavía con un nivel más alto en mi Biblia. A Bíblia Reina Valera dá um nível mais alto no castelhano. Bueno, ténganos los hombres por servidores de Cristo. Tenhamos os homens como ministros de Cristo. En mi Biblia dice servidores, ¿no? Na Bíblia Reina Valera considera-se servidores. Na realidade, ministro é um servidor. Sí. Nosotros tenemos la idea de que los ministros están en el gobierno Muitas vezes temos a ideia de que os ministros são aqueles que estão no governo y los servidores son los que hacen el trabajo. e os servidores são aqueles que desempenham o trabalho. Qué bueno que podamos tener ese regalo del don del servicio en nosotros. Que bom é que podamos ter esse presente do dom do serviço. Cada vez que tú haces algo, Cada vez que tu fazes alguma coisa, tú puedes hacerlo pensando en servir a los demás tu podes fazê-lo a pensar em servir aos demais o que eso te sirva a ti para algo. e também podes ao mesmo tempo pensar que isso que tu fazes pode servir a ti para alguma coisa. Algunos trabajan en beneficio de otros Alguns trabalham em benefício de outros y otros buscan que los demás trabajen en beneficio de uno. e outros buscam que os demais trabalhem em benefícios deles. Dios nos ha llamado a ser servidores Deus chamou-nos a ser servidores y quiere que ese espíritu esté en nosotros. e quer que esse espírito esteja em nós. Pablo lo decía en la carta a los Filipenses: Paulo dizia isso na sua carta aos Filipenses. haya en vosotros este sentir que hubo en Cristo. Haja em vós o mesmo sentir que houve em Cristo Jesus. Que cada uno de nosotros tengamos ese sentido en nuestras actuaciones. Que em cada de nós tenhamos esse sentido nas nossas ações. Puede ser que alguien esté realizando un servicio Pode ser que alguém esteja a desempenhar um serviço diciendo: aquí estoy ganándome puntos. e a pensar, dizendo para ele mesmo, eu aqui estou a ganhar pontos. Yo me quiero poner en el lugar donde todo el mundo me vea como estoy sirviendo, Eu quero pôr-me num lugar onde toda a gente possa ver como eu estou a servir. para que todo el mundo hable bien de mí, Para que todos possam falar bem acerca de mim. y cuando haya necesidad de que alguien sea levantado a un lugar mayor, E quando haja necessidade de que alguém seja levantado e posto num posto maior, estén pensando en que yo soy el adecuado. pensem então que eu sou a pessoa adequada. Así que voy a estar fregando el suelo, Assim que eu vou estar aqui a esfregar o chão, sobre todo cuando pase el jefe que me vea bien, e sobre todas as coisas, quando passa o chefe que me veja bem, que veja que a eu lo estou a mejor le trabalhar, estorbo para que vea que estoy esforzándome en mi trabajo, provavelmente vou tratar de estorvá-lo para que ele veja que eu estou a fazer o meu trabalho, y cuando se marcha, e quando ele se vai embora, lo dejo y me tumbo porque então deixo de trabalhar e descanso um bocadinho. no me va a suponer ningún beneficio. Porque então já trabalhar sem que me vejam não me vai trazer nenhum benefício. Yo me he encontrado así de gente.
Eu encontrei assim pessoas a fazer isto, en medio de nuestro ministerio. no seio do nosso ministério. Yo espero que tú no seas uno de esos. Eu espero que tu não sejas um desses. Hay otros que realmente ven una necesidad Há outros que, na realidade, quando vem uma necessidade, y lo que les mueve es la necesidad del otro aquilo que os faz mover é a necessidade que a outra pessoa tem. y actúan en consecuencia, no mirando otro asunto que el bien de aquel que está en E necesidad. então tomam ações em consequência, se não procurando o bem dessa pessoa que está nessa situação. Y entonces esos están en el espíritu correcto. Então essa pessoa está com o espírito correto. ¿Cuántas veces me he encontrado con personas que dicen, oye, ayer ya me pediste a mí que hiciera esto, ¿no hay nadie más? Quantas vezes eu encontro pessoas que me dizem: olha, desculpa, mas ontem já me pediste para fazer isto, não há mais ninguém que eu possa fazer? ¿Siempre me tienes que contar conmigo? Sempre tens que estar a mandar-me fazer isso, a contar comigo para isso? Y hay otras personas que no hace falta que les manden, sino que viendo la necesidad están ya dispuestos. E há outras pessoas que, no entanto, não faz falta que lhe mandes, porque eles, vendo a necessidade, dispõem-se a fazer. ¿Sabes por qué? Porque ellos han recibido el don del servicio. Sabes porquê? Porque essas pessoas receberam o dom do serviço. Este es un don que es transversal, Este é um dom que é transversal, que puede estar en todos los ministerios. que pode estar presente em todos os ministérios. Alguien puede subirse aquí a predicar Alguém pode subir aqui a pregar y decir, ay, las cámaras de televisión, e dizer: as câmaras da televisão, este es mi lado bueno, voy a ponerme así, este é o meu lado bom, vou pôr-me nesta posição que se me vea bien, para que me possam ver com uma boa postura, qué importante soy. o quão importante eu sou. Voy a poner una buena voz para que todo el mundo quede impresionado. Vou pôr uma boa voz para que todos possam ficar impressionados. Y voy a utilizar técnicas de marketing E vou utilizar algumas técnicas de marketing para que cuando baje todo el mundo me felicite por lo que hice. para que quando eu deixe daqui, então todo o mundo me possa felicitar pelo aquilo que eu fiz. O alguien puede subir aquí y decir, Ou alguém pode subir aqui ao púlpito e dizer: tengo que hablar lo que los hermanos necesitan. tenho que falar aquilo que os irmãos necessitam. Yo no soy importante. Eu não sou importante. Durante un tiempo estuve pastoreando una iglesia Durante um tempo eu estive a pastorear uma igreja y yo les decía a los hermanos, ¿quién es aquí el más importante? e eu perguntava aos irmãos: quem aqui é que é o mais importante? ¿El pastor O pastor o el incrédulo? ou o incrédulo? ¿Quién es más importante? Quem é que é o mais importante? ¿El pastor o el recién convertido? O pastor ou aquele que é recém-convertido? ¿Quién es más importante, el pastor o el que está pasando una dificultad? Quem é que é mais importante, o pastor ou aquele que está a passar por uma dificuldade? ¿Cuál es el propósito de la iglesia? Qual é o propósito da igreja? ¿Mantener a los pastores Manter aos pastores o llevar a Cristo a los incrédulos? ou levar os incrédulos a Cristo? ¿Cuál es la labor de la iglesia? Qual é que é a labor da igreja? ¿Mantener al pastor Manter ao pastor o dar crecimiento al recién convertido? ou dar o crescimento necessário ao recém-convertido? ¿Cuál es la labor de la iglesia? Qual é que é a labor da igreja? ¿Mantener al pastor Manter ao pastor o ministrar a los que están en dificultad? ou ministrar aqueles que estão em dificuldades? ¿Quién es el más importante? Quem é que é o mais importante? Dice, aquel por el cual está levantada la iglesia, Aquele pelo qual está levantada a igreja. el necesitado. Aquele que é o necessitado. Así que tenemos que trabajar en beneficio de aquel que es el más importante. Amén. Assim devemos trabalhar em benefício daquele que é o mais importante. Luego daremos la gloria a Dios. E depois daremos a glória a Deus. Qué bueno que tengamos el don del servicio, Que bom é que tenhamos o dom do serviço. para que así lo que hagamos, lo hagamos pensando en aquel que tiene la necesidad. Para que assim aquilo que façamos, o façamos a pensar naquele que tem a necessidade. Jesús, desde el principio de su ministerio en la tierra, Jesus Cristo, desde o princípio do seu ministério na terra, se encontró con la realidad de
de la vida de sus discípulos. Encontrou-se com a realidade da vida dos seus discípulos. Cada uno de ellos tenía sus propios anhelos, Cada deles tinha os seus próprios desejos, tenía sus planes, tinha os seus próprios planos, tenía sus ideas de cómo debía de ser el ministerio de Cristo. tinha as suas próprias ideias de como tinha que ser o ministério de Cristo. Y cada uno de ellos tenían sus propias metas personales. E cada deles tinha os seus próprios objetivos pessoais. Y el Señor les tuvo que ministrar. E Jesus teve que ministrá-los. Y en esa línea tenemos en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 20, E nessa linha, no Evangelho segundo São Mateus, capítulo 20, versículos 25 al 28, versos 25 ao 28, Jesus, pois, chamou-os para junto de si e lhes disse: Sabeis que os governadores dos gentios os dominam e os seus grandes exercem autoridade sobre eles. Não será assim entre vós. Antes, qualquer de entre vós que quiser tornar-se grande, será esse o que vos sirva. E qualquer de entre vós que quiser ser o primeiro, será o vosso servo. Assim, como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. yo cuando transmito el versículo 28 de memoria, Eu, quando transmito o verso 28 de memória, tengo que pensar bien lo que voy a decir, tenho que pensar muito bem aquilo que vou dizer, porque me equivoco casi siempre. porque eu quase sempre equivoco-me. Porque en lugar de salirme, yo no he venido a ser servido, sino a servir. Em vez de sair-me, eu não vim a ser servido, senão que vim a servir. Me sale, yo no sé si a ti te ocurre igual, pero a mí me sale, yo no he venido a servir, sino a ser servido. Às vezes sai-me, eu não vim a servir, mas sim a ser servido. Não sei se acontece contigo. Yo no sé si te ocurrió alguna vez. Não sei se já aconteceu alguma vez contigo. Yo tengo un conflicto en mi mente Então tenho conflito na minha mente, y no sé por qué este versículo se me da la vuelta. mas eu não sei o que é que acontece, mas este versículo parece que me dá a volta. Y yo sé que no es así. E eu sei que não é assim. Y tengo que pensarlo bien y decir, no es como sale de mi corazón. E tenho que o pensar bastante bem e dizer, não é como sai do meu coração. Yo no he venido a ser servido, sino a servir. Eu não vim a ser servido, senão que vim a servir. Y yo me doy cuenta de que aquí hay un conflicto con la naturaleza humana. Então eu aqui vejo que há conflito com a natureza humana. ¿Cuántas veces he oído a mujeres decir a sus maridos, ¿qué piensas, que soy tu chacha? Quantas vezes já ouvi mulheres a dizer aos seus maridos, o que é que pensas, que eu sou tua empregada? Eso es chacha. Chacha, empregada, sim. Vale. Bueno, Mas entende-se bem. vale. Y qué bueno la esposa que pueda estar gozosa de servir a su marido. Que bom é que a esposa possa estar com alegria ao servir o seu marido. Qué bueno el pastor que está gozoso de servir a las ovejas. Que bom é que o pastor tenha gozo e alegria ao servir as ovelhas. Y que cuando le llaman por teléfono dice, ya está, el pesado de siempre. E quando lhe chamam pelo telefone para dizer, olha, já está este outra vez, está-me sempre a chatear. Le he repetido 100 veces lo mismo y aquí está otra vez llamándome. Seguro que... Repeti-lhe 100 vezes o mesmo e aqui está ele a chamar-me. Seguramente que... No, y sí, Sim. qué bueno que puedes decir, gracias Dios que este hombre tiene a quien llamar. Que bom é que possas dizer obrigado, Deus, porque este homem tem a quem pode chamar. Y que puedas tener la paciencia de servirle E que tu possas ter a paciência de servi-lo. 1, 2, 10, 100 veces. 1, 2, 10 e 100 vezes. Tenemos que aprender a recibir de Dios el espíritu del servicio Temos que aprender a receber de Deus o espírito de serviço. y pedirle que nos dé ese don. E pedir-lhe que Ele nos dê esse dom. El que quiera ser el primero, Aquele que queira ser o primeiro, hágase siervo de todos. seja o servo de todos. Aprenda a servir a los demás. Aprenda a servir aos demais. Ya, pero si yo estoy sirviendo, no estoy trabajando para ocupar ese lugar importante. Mas se eu estou a servir, então eu não estou a trabalhar, a preocupar-me para chegar a esse lugar Seguro que hay importante. otro más listo que yo que se pone delante y me gana. Provavelmente que há outro mais perto do que eu, que põe-se à minha frente e obtém e ganha. Hay que ir
con los codos a ocupar el sitio. Há que ir sempre com os cotovelos a tratar de ocupar o sítio. Y Jesús les dijo a sus discípulos que no era así. E Jesus Cristo disse aos seus discípulos, não é assim. ¿Quieres crecer espiritualmente? Queres crescer espiritualmente? ¿Quién quiere crecer espiritualmente? Quem é que quer crescer espiritualmente? Pues apúntate a un seminario, 2 años metido en un lugar cerrado. Inscreve-te a um seminário durante 2 anos num local fechado. Estudia la Biblia fuerte, fuerte, fuerte. Estuda a Bíblia com toda a tua força. Dios no nos ha dado ese camino. Deus não nos deu esse caminho. ¿Quieres crecer espiritualmente? Queres crescer espiritualmente? Aprende a servir a los demás. Aprende a servir aos demais. Porque Cristo no vino para servir. Cristo não veio para ser servido. Cristo no vino para ser servido, sino para servir. Cristo não veio para ser servido, senão que para servir. Y para dar su vida en rescate de muchos. Para dar a sua vida em resgate de muitos. Y nos llamó para seguir sus pasos. E chamou-nos para que nós sigamos os seus passos. Así que Dios te ha llamado para servir. Assim que Deus chamou-te para servir. Y para dar tu vida en rescate de muchos. E para que tu possas dar a tua vida por resgate de muitos. Yo no sé si tú has recibido ese llamado de Dios. Eu não sei se tu recebeste esse chamado de Deus. Dar tu vida en rescate de muchos. Dar a tua vida em resgate de muitos. Dice, hombre, yo tengo que ir haciendo mi vida aquí. E tu dirás, mas homem, eu tenho que fazer a minha vida aqui. Buscar mi espacio. Tenho que encontrar o meu espaço, o meu lugar. Tener mi sitio. Ter o meu sítio. Y ir ganando mis propios derechos. E ir adquirindo e ganhando os meus próprios direitos. Y el Señor te dice, no. E o Senhor diz-te, não. Si tú quieres ser el primero, se tu queres ser o primeiro, tienes que servir a los demás. Então tens que servir aos demais. Como Él vino a servir. Como Ele veio a servir. Y tienes que dar tu vida en beneficio de los demás. Dar a tua vida em benefícios dos demais. Para que otros sean bendecidos, tú gastes tu tiempo. Para que outros possam ser abençoados, tu gastes o teu tempo. Para que otros sean levantados, tú vayas hacia abajo. Para que outros possam ser levantados, tu possas ir para baixo. El que entre vosotros quiera ser el más grande, aquele que de entre vós queira ser mais grande, hágase servidor de todos. Faça-se o servo de todos. Jesús dice en el Evangelio de Juan que amando a sus discípulos los amó hasta el fin. Jesus diz o Evangelho de João, amando os seus discípulos, ele amou-os até ao fim. Y dice que se quitó sus ropas de maestro. E diz que ele despiu as suas roupas de mestre. Y se ciñó una toalla. E então agarrou numa toalha. Y se puso a servir a sus discípulos. E pôs-se então a servir aos seus discípulos. Quando chegou a Pedro, Pedro le dijo, tú a mí no me sirves. Pedro disse-lhe, tu a mim não me serves. Como tú, siendo el maestro, me vas a servir a mí? Como tu, sendo o mestre, vais-me servir a mim. Y Jesús le dijo, si no te lavare los pies, no tendrás parte conmigo. E Jesus disse-lhe, se eu não te lavar os pés, não terás parte comigo. Si no te dejas servir por mí, se não te deixas servir por mim, no habrás entendido nada. Então não terás entendido nada. Terminó Jesús de limpiar los pies a los discípulos y les dijo, ahora no entendéis lo que he hecho. Terminou então Jesus de lavar os pés aos seus discípulos e disse-lhes, agora ainda não podeis entender aquilo que eu fiz. Pero si yo siendo maestro y señor, mas se eu sendo mestre e senhor, os he lavado los pies, os lavei os pés, vosotros también debéis de hacer lo mismo los unos a los otros. Vocês também deveis fazer o mesmo uns aos outros. Yo sé que alguno puede leer esa anécdota. Sei que algum pode ler esta ilustração en cuanto a perdonarnos los unos a otros, ¿no? E interpretá-lo enquanto a perdoar-nos uns aos outros. Pero el servicio de limpieza de pies, mas o serviço de lavar os pés era el servicio más bajo. Era o serviço mais baixo.
Era el servicio más humillante. Era o serviço mais humilhante. Y por eso Jesús les sirvió en eso a sus discípulos, Por isso Jesus fez isso aos seus discípulos, enseñándoles que deberían de tener ese don del servicio. Para servirles. ensinando-os que deveriam ter esse dom de serviço. Y Dios nos reta en esta mañana que nosotros también anhelemos el don del servicio. E Deus também hoje nos está a desafiar que nós desejemos esse dom de serviço. Quizá viniste aquí pensando, hoy voy a salir con otro galón más en la galonera. Talvez hoje viestes aqui a pensar, bom, vou sair com mais um galão nos meus ombros. Y Dios quiere poner en tus hombros un galón más. E Deus quer pôr nos teus ombros um galão mais. Pero el camino es ese. Mas o caminho é esse. Por lo menos en nuestro ministerio el camino es ese. Pelo menos no nosso ministério, esse é o caminho. Dios nos ha llamado con un ministerio específico Deus chamou-nos com um ministério específico. y necesitamos el don del servicio de forma radical. E necessitamos o dom de serviço de forma radical. Dice en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 22, Em Lucas, capítulo 22, y los versículos 24 al 30, dos versos 24 ao 30, levantou-se também entre eles contenda sobre qual deles poderia ser o maior. Ao que Jesus disse: os reis dos gentios dominam sobre eles, e os que sobre eles exercem autoridade são chamados benfeitores. Mas vós não sereis assim. Antes o maior entre vós seja como o mais novo, e quem governa como quem serve. Pois qual é o maior, quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? Eu, porém, estou entre vós como quem serve. Mas vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas provações. E assim como o meu Pai me conferiu domínio, eu vos-lo confiro a vós, para que comais e bebais à minha mesa no meu reino e vos senteis sobre tronos, julgando as 12 tribos de Israel. Claro. Ahora nosotros tenemos que servir para luego sentarnos en los tronos. Agora nós vamos ter que servir para logo sentar-nos nos tronos. Así que es el camino de subir, de medrar en este ministerio. Assim que esse é o caminho para que nós possamos ir alcançando logros neste ministério. No. Não. Va a ser el resultado final. Isso vai ser o resultado final. Pero no puede ser la motivación. Mas isso não pode ser a motivação. Porque el que está motivado en ocupar ese lugar nunca lo alcanzará. Porque aquele que tem a motivação de alcançar esse lugar não o alcançará. Nunca. ¿Por qué? ¿Por quê? Porque en las pruebas que va a encontrarse en el camino, Porque nas provas que irá encontrar no caminho, él va a poder decir, mira, yo me esforcé más que aquel. ele vai poder dizer, eu esforcei-me mais que aquele. Y sin embargo a él le han levantado y a mí no. E no entanto, ele levantaram e a mim não. Esto no puede ser, así no funcionan las cosas. E dizer isto não pode ser, assim as coisas não podem funcionar. Yo creo que he recibido mal la revelación. Eu penso que talvez recebi uma revelação que está má. Me parece que me han enseñado mal las cosas, porque esto no funciona. Provavelmente ensinaram mal as coisas, porque isto assim não pode funcionar. Yo voy a dejar de servir porque me están adelantando a otros. Então eu vou deixar de servir, porque há outros que me estão a passar à frente. En mi Biblia, al principio de estos versículos, pone ¿cómo es? Un título. Na minha Bíblia, ao princípio destes versículos, põe um título que dice la grandeza en el servicio. Que diz a grandeza no serviço. Y Jesús decía, yo estoy entre vosotros como el que sirve. E Jesus dizia, eu estou entre vós como aquele que serve. Sí, claro, tú que eres el Hijo de Dios, E dirá, sim, claro, tu é que és o Filho de Deus, que eres el príncipe de paz, que és o princípio da paz, claro, te haces aquí el humilde en medio nuestro. vens aqui a fazer-te humilde no nosso meio. Claro, como tú ya tienes el puesto seguro. Claro, tu já tens uma posição segura. Que no, que os estoy enseñando el camino por el que debéis de ir. Não, eu estou-vos a ensinar o caminho pelo qual vós deveis seguir. Fijaros, en el reino de los cielos, No reino dos céus, nadie va a estar conforme con el lugar que ocupe.
Ninguém vai estar conformado com o lugar que vai ocupar. Porque va a pensar que está ocupando un lugar mucho más excelente que el que le corresponde. Porque na realidade vai pensar que está a ocupar um lugar muito mais excelente que aquele que lhe corresponde. Así que va a estar agradecido a Dios porque le ha puesto en un lugar que no se merece. Porque assim vai estar agradecido a Deus porque Deus pô-lo num lugar o qual não merece. Y cuando tú creas que mereces un lugar es que todavía no te lo mereces. E quando tu pensas e acreditas que mereces esse lugar, então é que na realidade não mereces. Porque así funciona el reino de Dios. Porque é assim que funciona o reino de Deus. ¿Quién es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? Quem é que é o maior? Aquele que se senta à mesa ou aquele que serve? ¿Quién? Quem? Los espirituales, los que son muy espirituales, siempre responden eso. Aqueles Como que se são muito conocen la Biblia, Aqueles que são muito espirituais sempre respondem isso, claro, conhecem a Bíblia, pero se equivocan. mas no entanto equivocam-se. Es mayor el que se sienta en la mesa que el que sirve. É maior aquele que se senta na mesa que o que serve. Lo que pasa es que Dios nos enseña que vamos a ser mayores porque servimos que porque nos sentamos a la mesa. Pero, claro, como te conoces la palabra, dices, no, es mayor el que sirve. No, es mayor el que se sienta. Pero tú, como el que sirve, debes de estar. Aquilo que acontece é que Deus está a ensinar-nos que realmente é maior aquele que se senta, mas devemos estar sempre, mesmo que estando sentados à mesa, sempre numa atitude de serviço. No entanto, como tu conheces a Bíblia, pois dizes sempre, não, é aquele que serve, mas na realidade não, é aquele que se senta à mesa. Es mayor el que se sienta. Ele é o maior. Pero qué bueno que tú puedas pensar, tú eres más importante que yo. Mas que bom que tu possas pensar, tu és mais importante que eu. Porque yo tengo que cumplir con un ministerio y tú eres el motivo de mi ministerio. Porque eu tenho que cumprir com o ministério e tu és o motivo do meu ministério. Nunca servirás a alguien si no le crees superior a ti. Jamais servirás a alguém se não crees que ele é superior a ti. Nunca tendrás una actitud correcta hacia alguien si no piensas que es más importante su realidad que la tuya. Nunca terás uma atitude de serviço se tu não pensas que em direção a uma pessoa, se tu não pensas que ele é mais importante que tu, a sua realidade. ¿Sabes por qué? Porque vas a decir, mira, tú vienes con esa pequeñez de problema. Tu vens com esse problema que é tão pequeno. Si yo te cuento los míos. Mas se eu te contasse os meus problemas... Y qué bueno que tú puedas decir, no, yo estoy aquí para solucionar tu problema. Que bom é que tu possas dizer, não, eu estou aqui para solucionar Porque o teu es problema. importante solucionar tu problema. Porque é muito importante solucionar o teu problema. Para eso estoy yo aquí. Para isso eu estou aqui. ¿Te imaginas? Te vas al médico y le cuentas tu enfermedad. Imagina que tu vais ao médico e contas-lhe bocado acerca da tua doença. Y te dice, ¿y por eso te quejas? E o médico diz-te, olha, estás-te a queixar por causa disso? Si yo tengo un problema mucho mayor que el tuyo É que eu tenho um problema muito maior que o teu. y te empieza a contar los problemas que tiene con su esposa, no sé qué, no sé cuántos, y tú dices, oiga, yo no he venido aquí a que usted me cuente sus problemas. E começa a contar todos os problemas que tem na sua família, com a sua esposa, e tu ao final terminas por dizer, mas é que eu não vim aqui para que você me conte os seus problemas. Yo vengo a que me solucione mi problema. Eu venho aqui para que você me solucione o meu problema. Yo no sé si te has encontrado con un médico que te empieza a contar su vida. Eu não sei se alguma vez te encontraste com algum médico que começa a contar-te a sua vida. Pero no vas al médico por eso Mas não é para isso, tu vais ao médico. Dices, me busco otro que esté para servirme en el problema que yo tengo. Então procuras outro médico que tenha uma atitude de servir-te no problema que tu estás a passar. Jesús les dijo a sus discípulos, vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Jesus disse aos seus discípulos, vós sois aqueles que permanecestes comigo nas minhas provas. Habéis estado a mi lado y habéis aprendido a servir. Habéis estado ao meu lado e então aprendestes a servir. Los que venían con mucho ímpetu y se creían muy buenos, Aqueles que vieram cheios de ímpeto e pensavam que eram muito bons, se quedaron atrás porque no estaban dispuestos a pasar por el servicio.
Ficaram então para trás porque eles não estavam dispostos a passar pelo serviço. ¿Cuántos han venido a ayudar a remar con un espíritu humanista? Quantos já vieram a ajudar a remar com um espírito humanista? Y cuando les dices, mira, esto no funciona así, E quando tu lhes dizes, olha, isto não funciona assim. tú tienes que soportar a otros. Tu Tienes tens que suportar a outros. Tienes que aguantar que en lugar de aplausos te critiquen. Tens que aguentar que em vez de receber aplausos te critiquem. Y tienes que estar dispuesto a humillarte todavía más. E tens que estar disposto ainda a humilhar-te mais. Y solo faltaría eso. E diz, mas agora é só o que me faltava. Yo no tengo tiempo que perder. Eu não tenho tempo a perder. Claro, porque no te sirve a tus propósitos el servicio, É claro, porque o serviço não serve para os teus propósitos, sino que sirve para los propósitos de otros. senão que serve os propósitos de outros. Y Dios quiere decirnos a nosotros también, E Deus quer dizer-nos a nós, vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. vós sois aqueles que tendes permanecido comigo através das minhas provações. Porque queréis de verdad servir. Porque de verdade quereis servir. Y Dios a esos que están dispuestos al servicio E Deus, a esses que estão dispostos ao serviço, les quiere regalar el don del servicio. quer então dar-lhes o dom do serviço. ¿Quién entre vosotros está dispuesto a servir? Quem dentre vós está disposto a servir? A ponerse en el último lugar, Quem dentre vós está disposto a pôr-se no último lugar? a no buscar gloria. A não buscar glória? Ya, vámonos que no hay nadie interesado. Bom, parece que vamos ter que ir embora porque não há ninguém interessado. ¿Hay alguien? Há alguém? Há alguém? Yo como estatuas, digo, aquí nadie quiere servir, nadie quiere humillarse, nadie quiere darse en beneficio de los demás. Como estavam como estátuas, parece que aqui não havia ninguém disposto a servir, a humilhar-se, a dar-se em pós dos demais. Si alguno quiere servir, sabiendo lo que es el servicio, Se algum quer servir, sabendo o que é o serviço, va a poder ganar en capacidad de servicio. vai então poder ganhar a capacidade do serviço. Dice en el Evangelio de Juan, en el capítulo 4 y versículo 10, João capítulo 4, verso 10, respondeu-lhe Jesus, se tivesses conhecido o dom de Deus, e quem é que te diz, dá-me de beber, tu lhe terias pedido e ele te teria dado água de vida. si conocierais el don de Dios, yo he intentado exponeros el don de Dios de servicio. Se tivesses conhecido o dom de Deus, eu tratei de expor-vos o dom de Deus de serviço. Y conocieres quién te pide de beber, E conhecesses quem te pede de beber, tú le pedirías y él te daría. tu lhe pedirias e ele te daria. De tal manera que si alguien quiere recibir el don del servicio, De tal forma que se alguém quer receber o dom de serviço, yo le invito a que se ponga de pie, eu convido a que se ponha de pé, consciente de que es mayor entrega, mayor dedicación, consciente que é maior entrega, mayor dedicación, maior dedicação, menos derechos. menos direitos. Todavía te puedes sentar. Ainda te podes sentar. No, si no quieres recibir el don, todavía te puedes sentar. Quer dizer, se não queres receber o dom, ainda te podes sentar. Porque Dios está viendo la realidad de tu corazón. Porque Deus está agora a ver a realidade do teu coração. Vamos a pedir al Señor que nos dé el don del servicio. Vamos pedir a Deus que nos dê o dom de serviço. En este ministerio necesitamos estar más dispuestos a servirnos unos a otros. Neste ministério necessitamos estar mais dispostos a servir-nos uns aos outros. Y aunque fuera vean que somos servidores, nosotros todavía no estamos conformes, ¿verdad? E mesmo que de fora vejam que nós somos servidores, ainda não estamos conformes. Vamos a orar al Señor. Vamos orar ao Senhor. Bendito Dios, hemos oído de tu don. Sim, Senhor Jesus.
Hemos oído de ese don y sabemos que necesitamos de ese don para nuestras vidas. Señor, yo te pido que derrames del don del servicio en nosotros, para que seamos realmente servidores, no solo tuyos, sino también de nuestros hermanos. Señor, que en el ministerio en el que tú nos has puesto podamos actuar con ese espíritu de servicio. Señor, derrama de tu don sobre nosotros. Estamos pidiendo, Señor, de ese agua viva para nuestras vidas. Señor, necesitamos aprender a servir y a tener un corazón servidor, Señor. Danos el don del servicio, para que por medio de él podamos servirte, podamos servir a nuestros hermanos, Señor, y podamos glorificarte con nuestras vidas. Llénanos, Señor. Tú ves cada uno de los que se levantaron, de los que nos hemos puesto de pie delante de ti ahora. Señor, danos de tu don, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios os bendiga.